Bem-vindo ao Café com Tributo. A nossa vontade é falar da prisão do Collor, do careca do INSS, mas vamos nos manter na nossa pauta porque recebemos uma pergunta muito interessante. Doutora Liz, qual o principal desafio na advocacia tributária? Ter um cliente é o principal desafio, mas tendo o cliente, tem muita coisa que você precisa saber antes de saber exatamente qual é o problema do cliente, porque você precisa saber a principiologia, então você tem que saber de onde vem o tributo, qual é a base legal do tributo, como é que o tributo vai afetar a vida daquele cliente. Aquele cliente, como é que o Estado vai ter autorização para entrar no patrimônio daquele cliente e tirar do patrimônio daquele cliente o que ele considera tributo. Isso é feito de que forma? Existe algum balizamento para isso? Pode ser feito de qualquer forma, a qualquer tempo? De hoje para amanhã pode ser feita alguma coisa cobrando tributo de você? Isso você já tem que saber antes de saber o problema do seu cliente. Não dá somente para pegar o problema do seu cliente e falar, daqui eu vou resolver, não. Você tem que ter uma base principiológica e você tem que ter também uma base jurisprudencial. Então existe todo um arcabouço que é necessário para que você possa abordar o cliente. Então ter o cliente é um desafio, mas como atender esse cliente é uma estruturação. Isso você pode fazer, isso você pode estar pronto na hora que o cliente chegar. Ótimo, então é o cliente e o conhecimento. Aí a gente entra naquele dilema, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu tenho cliente primeiro ou eu tenho conhecimento primeiro? Eu, pessoalmente, acho que o conhecimento vem primeiro. Por quê? Porque é através do conhecimento que você vai conquistar esse cliente. Claro, se você montou um escritório, se você está divulgando, já tem no direito tributário, eventualmente você vai se encontrar com empresários, com pessoas físicas, com contribuinte de modo geral. Como é que você vai conquistar esse cliente? Com o seu conhecimento. E no direito tributário é um conhecimento que não para, porque o que a gente estudou ontem talvez não sirva para agora. Por exemplo, nesse momento estamos aí com a reforma tributária, que muda os principais tributos com os quais nós trabalhamos a vida inteira. Mas não muda todos. Então tem todo um arcabouço legal que permanece. O Código Tributário Nacional não foi revogado. Tiveram partes dele alteradas, mas ele não foi revogado. Então a principiologia, o que é tributo, o artigo 3º do Código Tributário Nacional, permanece a mesma. Você já sabe? O conhecimento do direito tributário, eu gosto de vê-lo assim. Tem a ponta do iceberg, mas tem o iceberg lá embaixo. E esse bloco de gelo lá embaixo, que fez o Titanic afundar, é o quê? Princípios funcionais, a base legal, fundamental, que dá estrutura a todo o sistema tributário nacional. De fato, esse é fixo. Mas quando você atender o seu cliente no dia a dia, você vai ter que continuar estudando. Então você vem com essa base, você forma essa base e depois você vai estudar determinado tributo, determinada lei, determinada situação. Mas entre o ovo e a galinha, tenha conhecimento para atrair o cliente. Acho que é isso. O principal desafio seria, bom, a gente tem muitos desafios para contar. De gestão, do dia a dia, como encontrar uma sócia. Não só na advocacia tributária, mas na advocacia em geral existem inúmeros desafios. Como formar uma sociedade, a pessoa com quem você vai formar essa sociedade. Eu e Liz temos uma sociedade há 24 anos, trabalhando juntas há mais ou menos 25. Nosso primeiro cliente foi em 1999, uma gráfica pequena, cujo processo terminou em 2017. Esse foi o nosso primeiro cliente juntas, né? Depois nós abrimos o escritório em 2001 e enfrentamos vários desafios, seja na manutenção da sociedade, na contratação de profissionais confiáveis e competentes. Sabe uma coisa interessante? Você tem o cliente, você tem o conhecimento do direito tributário. Mas e o conhecimento geral? Porque não basta ter o cliente e oferecer o serviço tributário, você tem que encantar o cliente. Você já ouviu falar daquela expressão que fala que agora as pessoas elas compram por causa da experiência? Qual é a experiência do cliente com você? Qual é a experiência do cliente com o seu relatório, com a sua circularização do andamento do processo? O cliente está satisfeito com o seu pós-venda? Não é somente a venda, é o pós-venda também. E quando o cliente senta para conversar com você, você sabe falar só de tributário? Ou você sabe falar também de outras dores dele?
que eventualmente tangenciam o tributário, mas não são tributário em si. Isso também foi algo que a gente sempre teve muito forte aqui no escritório. Estar disponível para o cliente, eu sinto muito, mas você tem que estar disponível para o seu cliente. E estar disponível também para ouvi-lo em dores que eventualmente não são exclusivamente do direito tributário. Os nossos clientes sempre nos pedem indicações de advogados nas áreas que nós não atuamos, porque eles confiam na nossa visão estratégica do negócio deles. Porque a gente sobe em tanque de álcool para poder verificar como é que é a produção dele, a gente anda no meio da lavoura, a gente vai lá no chão da fábrica, onde estão sendo abatidos as aves, a gente vai lá dentro do frigorífico. Nós vamos conhecer o trabalho do nosso cliente, nós nos interessamos pelo que o nosso cliente faz. Segunda-feira agora, o cliente falou, não, eu quero que vocês vão lá em Rio Verde conhecer a minha indústria, eu quero que vocês andam comigo na indústria. Nós fazemos isso. Isso é ir além. Então, é algo que é importante na advocacia tributária. É uma coisa, acho que você começou falando do seu pai, que foi que nos ensinou que a gente precisava ter cliente. Tendo cliente, o resto a gente resolvia. Mas teve uma coisa que eu lembro de aprender com ele. O cliente chega com uma dor, uma determinada dor. Ele vai passar essa dor para nós. O cliente tem que sair daqui do escritório aliviado. Pronto, eu tinha um problema tributário, vou quebrar minha empresa, vou pegar meus bens. Ele chega aqui apavorado. Na reunião ele tem que sair daqui sabendo que ele entregou esse problema para nós. Não é uma solução, porque a gente não vende solução, mas que o problema dele será administrado por nós. Esse eu acho que é o pulo do gato. Esse é um segredo mesmo da advocacia, de toda a advocacia, não apenas da tributária. O cliente vem com um problema, o advogado ele resolve problemas, ele soluciona problemas. E ele tem que sair daqui com essa convicção de que ele passou o problema para nós e nós vamos tentar resolver esse problema da melhor maneira possível. E aí a gente vai entrar até na questão ética quando eu falo da melhor maneira possível. Aí tem também uma questão ética que faz todo sentido para a gente falar aí num momento específico, né? E sabe que o seu linguajar ético, a sua postura ética vai determinar também o tipo de cliente que te procura. O seu cliente vai ser sempre muito parecido com a sua forma de atuação, porque nós sempre fomos procuradas e trabalhamos para a empresa que tem compliance rígido, porque nós temos um perfil de sempre trabalhar dentro da legalidade. Isso acaba se reverberando no tipo de cliente que nos procura. O seu cliente vai parecer muito com a governança do seu escritório ou da sua atuação jurídica. Se teve uma coisa que a gente aprendeu nesses 20 e tantos anos de advocacia é isso, não adianta fingir. Né? Nós não vamos conseguir, tem determinados clientes que não serão nossos. Tem coisas que os clientes querem que nós não oferecemos, infelizmente. Na hora que a gente até queria oferecer. Mas na verdade a gente a gente é a gente, você é você. E é essa pessoa que vai se refletir na sua vida profissional. E a pessoa que está lá te contratando, ela vai ver isso, esse espelho. Não, eu quero esse tipo de profissional, eu quero lidar com esse tipo de pessoa. É essa seriedade, é essa competência, é esse nível de transparência, ética, habilidade que eu quero que cuide do meu problema. Nós sempre tivemos esse feedback. E o seu cliente vai te dar um feedback. E o feedback que a gente sempre recebeu foi: as pessoas têm certeza que nós estamos falando a verdade, que nós não estamos vendendo facilidade e que nós vamos entregar a informação do processo no momento em que eles pedirem. E às vezes nós nos antecipamos. Para isso, a gente tem que falar também sobre algo que é muito importante, que nós oferecemos há muitos anos aqui no escritório: uma boa controladoria dos processos. Bom, então, puxamos um pequeno fio, uma pequena pergunta: qual o principal desafio da advocacia tributária? São muitos, eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas conversando sobre isso, porque afinal de contas são 25 anos exercendo a advocacia tributária. Coloca aqui embaixo quais são os temas que você gostaria que nós abordássemos nesse Café com Tributo.